Mas eu não te prometi nada. Eu não prometo, você não espera, e se você ficar até o fim do episódio é por sua conta e risco. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Bom, trouxe mais um tema maluco aqui para nós falarmos, que é o déjà vu. Vocês já tiveram déjà vu? Eu imagino que sim, porque déjà vu é algo até que comum, né? E o significado de déjà vu, essa palavra é uma palavra em francês que significa já visto. E na prática é uma sensação como se nós já tivéssemos vivido um momento que acabou de acontecer. É uma fração de segundos, algo muito rápido, e aí dá aquela sensação, nossa, parece que eu já vivi isso exatamente desta maneira, nesse mesmo lugar, com essas mesmas pessoas. Eu fiquei um bom tempo sem ter déjà vu, porque eu lembro que, eu acho que há 2 anos atrás, mais ou menos, eu tinha muitos déjà vu, uma frequência grande assim, e aí fiquei um tempo simplesmente sem ter, e tive um recentemente que foi que me deu a ideia de trazer esse tema aqui pra gente conversar sobre isso. E esse déjà vu que eu tive, eu estava na verdade trabalhando, e eu estava prestes a ir para a praia, e um amigo meu pediu o link da reserva que eu tinha feito do Booking. E aqui eu quero trazer um parênteses no nosso tema. Eu tinha feito a reserva no Booking e eu tenho a fama entre os meus amigos, a maioria dos meus amigos que surfam junto comigo e com o Jonathan, eles são homens, e eles sempre confiam em mim para fazer a reserva das pousadas que a gente fica aos finais de semana quando nós vamos surfar. E eu sempre reservo lugares muito ruins, porque eu não tenho parâmetro nenhum. Eu não tenho, assim, um senso de insalubridade. Eu simplesmente entro lá no Booking, coloco a data, o lugar, coloco do mais barato para o mais caro e reservo o primeiro lugar que aparece. Eu não, assim, gente, eu já fiz muita burrada nesse sentido, mas eu continuo. Eu dou uma olhada muito por cima, assim, das fotos que tem e reservo. Aí, toda vez que nós chegamos lá, os meus amigos reclamam ou me zoam, falam que eu reservei mais um cativeiro pra gente. E assim vai. Mas eu tenho uma explicação para isso, né? Como o meu hobby é surfar, se você acabou de chegar aqui e você não sabe, eu surfo e não moro na praia. Então, isso demanda um investimento, né, da minha parte para poder surfar sempre. Então, a minha teoria é: prefiro pagar pouco e ir sempre do que pagar médio ou muito e menos vezes. Faz sentido, né? Mas é que na cabeça dos meus amigos não precisa ser tão apelativo quanto as minhas escolhas. Mas enfim, voltando. Eis que tive esse déjà vu, que na verdade mais me pareceu um sonho, que eu já tivesse sonhado com aquele momento antes, do que de fato já ter vivido. E se você ouviu aqui o episódio sobre sonhos, que nós já temos aqui gravado, você sabe que isso até faria um sentido. Porque nesse episódio sobre sonhos, eu falo que o sonho nada mais é do que uma tentativa de previsão do futuro baseado nas experiências do passado. Então, se a gente considerasse essa teoria, aqui nós já teríamos acabado com esse episódio. Mas como esse não é o ponto, aguenta aí e fica comigo até o final. Como eu gosto desse assunto, eu já tenho algumas teorias sobre, mas eu fui lá dar uma pesquisada, não que eu tenha prometido aqui para vocês pesquisas, né? Eu sempre falo isso, mas eu sempre pesquiso, eu estou entregando pesquisas. E eu acho que o mais comum de pensarmos sobre déjà vu é que nós, de fato, já vivemos aquele momento daquela exata maneira em alguma vida passada e isso está se repetindo. Essa pode ser uma linha de raciocínio, mas eu acho muito difícil, de fato, se você acredita ou não, né, em vidas passadas, outras encarnações. Não é muito estranho pensar por que você viveria exatamente aquilo com aquela mesma pessoa, naquele mesmo lugar 2 vezes? Porque assim, se uma pequena coisinha nessa vida já muda muitas coisas no nosso futuro, imagina de uma vida para outra, né? Então, assim, para mim, essa teoria não faz muito sentido. Aí eu fui pesquisar o que espiritualmente o déjà vu pode significar. E aí há pesquisas, fonte totalmente internet, fontes duvidosas, tá? Falando que é um sinal que nós estamos num bom caminho ou no caminho certo. Então, isso é um sinal que nós estamos alinhados com a nossa frequência, o nosso propósito e etc. Estamos seguindo o caminho que nos foi proposto. Também tem a teoria, né, que eu acabei de falar sobre já termos vivido algo parecido em vidas passadas e também como se nós já tivéssemos tido algum sonho
clara e evidente, né? Como se a gente já tivesse previsto esse momento em algum sonho, conforme, né, a minha teoria inicial aí em relação aos nossos sonhos. Mas essa é a fonte, né, da internet em relação ao déjà vu. E é muito engraçado, né, porque aqui espiritualmente fala que é uma coisa boa, mas o déjà vu ele assusta, né? Quando acontece, isso não é uma coisa nem angustiante. Então é estranho para mim pensar que é uma coisa boa e, na verdade, a sensação é um pouco angustiante. Gente, enquanto eu fazia essa minha pesquisa, eu vi uma matéria que teve algum jornalista em algum país, que eu não me lembro agora exatamente qual é, que ele teve tanta recorrência de déjà vus, assim, com uma frequência tão grande, que chegou ao ponto dele ficar confuso se ele de fato estava vivendo a realidade ou não. Era uma frequência absurda de déjà vus e ele não conseguia, na verdade, distinguir, né, o que era realidade ou o que de fato era essa sensação de déjà vu. Então ele foi procurar um médico, fez uma ressonância magnética, acho que era ressonância magnética que falava. E ele descobriu que ele estava com um tumor na cabeça. E esse tumor pressionava uma região do cérebro que causava uma atividade cerebral responsável por essa sensação de ter um déjà vu. Não significa só pelo fato que você tem um déjà vu ou outro que você tem um problema cerebral, que nem esse carinha aqui dessa matéria que eu vi, tá? Mas sim que isso mostra que de fato existe uma explicação científica para e não tem nada a ver com todas essas possibilidades que eu trouxe antes. É meio triste, né? Porque eu gostava muito das teorias da conspiração que envolviam o déjà vu. Mas infelizmente ou felizmente, eu não sei, trago aqui para vocês essa explicação científica. Neste caso, foi um caso assim muito severo, foi um caso muito extremo, e não significa só porque você tem déjà vu que você tem um problema como este, né? Longe disso, pelo amor de Deus. Mas sim que é uma atividade cerebral que causa essa sensação. Então, eu vou trazer aqui duas teorias, tá? Na verdade, não são teorias, são explicações científicas do porquê existe o déjà vu. A primeira é a fontes minha cabeça, porque eu não lembro de onde eu tirei isso, mas eu sei disso, tá? Eu ouvi em algum lugar. Que é porque o nosso subconsciente fica alguns segundos na frente do nosso consciente, existe um descompasso aí da nossa consciência, então dá a sensação de nós já termos vivido aquele momento antes. E faz até um sentido, né? Que como se isso, quando esse momento vai para o nosso consciente, fala, epa, já vivi isso, mas na verdade foi só um descompasso que aconteceu. E a segunda teoria é que nós temos dois tipos de memória. Uma memória que é de longo prazo e uma memória de curto prazo. E nossa, assim, as duas memórias minhas são muito prejudicadas, se é que existem esses dois tipos, né? Eu sou uma pessoa muito esquecida. E qualquer dia eu vou falar sobre isso aqui, porque eu percebi assim, não é mais engraçado ser esquecido, já tá começando a ficar preocupante. Mas enfim, a teoria é que como nós temos esses dois tipos de memória, né, uma memória de curto prazo e uma de longo prazo, um déjà vu acontece quando nós armazenamos algo que acabou de acontecer na memória de longo prazo. Isso também é um bug do nosso cérebro, né? Então, esse armazenamento da memória ele é feito de uma maneira errada. E aí nós temos a sensação do déjà vu, que também faz sentido, né? Porque se é algo que acabou de acontecer e a gente armazenar isso na memória de longo prazo, realmente dá a sensação de a gente já ter vivido isso antes. Essa teoria me convenceu muito. Eu acho assim que faz muito sentido. Embora eu preciso confessar que eu preferiria acreditar na questão mística do déjà vu, porque eu acho isso legal. E pode ser também que tenha ambas das explicações estejam corretas, né? Porque eu acho assim que nada é absoluto nessa vida. E vocês sabem que eu sou assim mais em paz e mais feliz depois que eu comecei a pensar dessa maneira, que nada é absoluto, assim, que pode ser que nada seja tão científico ou tão espiritual como todo mundo fala, que pode existir esse meio termo, né? Um meio do caminho. E eu acho que isso é para tudo, porque às vezes numa situação assim que alguém tá te contando, e aí você ouve duas versões diferentes de cada um do lado da história. E provavelmente nenhum lado da história é 100% verdade, sempre vai ter um meio do caminho.
É legal, né, pensar dessa maneira. E eu quero saber se vocês têm bastante déjà vu, se vocês gostam ou se vocês acham que é uma sensação ruim. E me contem, vocês nem perceberam, mas no meio desse episódio acabou a bateria do meu microfoninho. E eu fiquei bem chateada, porque eu tive que colocar ele para carregar e voltar a gravar só depois. Mas eu queria aproveitar para contar para vocês que eu tive uma evolução e que agora estou equipada, porque o primeiro item que eu comprei foi meu microfoninho, né? E aí eu tinha um iPhone XR que eu contei para vocês no episódio Receba, que eu sempre trocava de celular só quando ele quebrava. E eu consegui acelerar esse processo. Eu estava até que contente com o meu XR, significa que eu gostaria de ter outro celular mais moderno. Gostaria, mas como ele estava me atendendo, eu estava seguindo a vida com ele. E aí eu simplesmente coloquei o iPhone XR esses dias atrás na máquina de lavar junto com a roupa de lavar. E aí eu só percebi depois de um tempo, quando eu ouvi um barulho estranho dentro da máquina de lavar. E é óbvio, né, que isso me fez comprar um celular novo. Então agora eu tenho o meu microfoninho, um celular novo e também um suporte. Então vocês vão ver os vídeos no Instagram, eles vão estar um pouco melhor, tanto por conta do celular como no suporte também. E isso tudo foi só para te convidar para ir lá no nosso Instagram, @nãoprometopodcast. Curte, comente, compartilha e interaja comigo. Eu adoro conversar com vocês. Um beijo, até quarta que vem.